falar um pouco da improbidade administrativa. Vai importar sanção de natureza política, administrativa e civil. Um exemplo da sanção política é a suspensão de direitos políticos. Apenas suspensão, nem cassação nem perda. Um exemplo de sanção administrativa é a perda da função pública. E na área civil vai importar o ressarcimento ao erário, não afastando a responsabilização penal. Não podemos esquecer que suspensão difere de perda. Os sucessores serão responsáveis pela reparação do dano até o limite do valor da herança. Então ele não vai dar mais do que ele venha a herdar do autor da improbidade. O terceiro ou particular também vai poder participar de um ato de improbidade, mas o terceiro nunca vai responder sozinho por crime de improbidade administrativa. Vai ter que agir junto com um agente público para ser enquadrado nessa lei. Para a lei de improbidade administrativa, o agente público vai ser qualquer pessoa que preste serviço público, com exceção do presidente da República, porque vai ter a própria legislação a respeito do tema. Então, vai ser agente público qualquer pessoa na prestação de serviço público, até mesmo que não seja remunerado, como, por exemplo, um mesário. Os atos de improbidade administrativa vão ser classificados. Primeira categoria vai ser a do artigo 9º, atos que importam enriquecimento ilícito. Também tem o artigo 10º, sobre atos que causam prejuízo ao erário. O artigo 11º, os que atentam contra o princípio da administração pública. E o artigo 10A, que é o mais recente, que é para atos decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. São sanções no caso do artigo 9º, que importam enriquecimento ilícito, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento do dano causado, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil até 3 vezes o valor acrescido, proibição de contratar com a administração pública por 10 anos. Nesse artigo de enriquecimento ilícito só vai ser enquadrada a ação dolosa, assim como nos artigos 11 e 10A. Serão sanções, no caso do artigo 10, atos que causam prejuízo ao erário, por ação ou por omissão, que importem perda patrimonial, ação ou omissão, dolosa ou culposa. Mas serão sanções: ressarcimento do dano causado, perda dos bens acrescidos ilicitamente, perda da função pública, sanção cabível em todos os casos de improbidade administrativa, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 2 vezes o dano causado, além da proibição de contratar com a administração pública por 5 anos. Falar um pouquinho do artigo 10A, que está vigente a partir de 30 de 12 de 2016. Vai ter que observar a data da vigência. E o artigo 10A vão ser os casos de ato de improbidade decorrente de aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Vai ser a respeito do ISS, Imposto sobre Serviço, que é um imposto municipal sobre serviço de qualquer natureza, que alguns municípios têm dado isenção para atrair empresas. A lei já estabelecia, inclusive, a cobrança mínima de 2%. Para evitar uma guerra fiscal foi preciso esse artigo 10A, porque mesmo com esse limite mínimo de 2% a ser cobrado de ISS, se burlava isso, dando, por exemplo, desconto no ISS. Ele põe lá que o valor do ISS é 2%, mas a empresa está isenta. E as sanções previstas são perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa de até 3 vezes o valor do benefício concedido. Os atos de improbidade
segundo o artigo 11, vão ser os que atentam contra os princípios da administração pública. Retardar ato de ofício vai estar atentando contra a eficiência. Então, são sanções para quem atentar contra os princípios da administração pública. Ressarcimento do dano causado, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, multa civil de até 100 vezes a remuneração, proibição de contratar com a administração pública por até 3 anos. As sanções previstas nesses artigos poderão ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, conforme o caso. Tanto no artigo 9º, 10º, 10A e 11º, sempre vai importar a perda da função pública. A suspensão dos direitos políticos, no artigo 9º, vai ser de 8 a 10 anos. No 10º e no 10A, de 5 a 8 anos. E no 11º, de 3 a 5 anos. A multa, no artigo 9º, vai ser 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. No artigo 10º, vai ser 2 vezes o valor do dano causado. No 10A, 3 vezes o valor do benefício concedido. No artigo 11º, até 100 vezes o valor da remuneração do agente. A proibição para contratar com o poder público. No artigo 9º, vai ser de 10 anos. No 10º, 5 anos. No 10A não tem, porque é um ato do próprio administrador público. Não faz sentido impedir ele de contratar. E o 11º vai ser de 3 anos. Falar um pouco agora da declaração de bens dos agentes públicos. Serão bens declarados bens imóveis, bens móveis, bens semoventes, como por exemplo o gado, que é o que se move sozinho, e dos bens móveis excluídos utensílios de uso doméstico. O servidor fará a declaração de bens tanto na posse quanto anualmente, podendo ser a mesma declaração do imposto de renda, uma cópia, no caso, da declaração de imposto de renda. Será demitido o servidor que se recusar a apresentar declaração de bens ou que venha a apresentar declaração falsa. Falar um pouco do procedimento administrativo e do processo judicial na LIA, na Lei de Improbidade Administrativa. É bom salientar que a perda da função pública ela vai se dar por meio do processo judicial, enquanto o processo administrativo disciplinar pode importar apenas demissão. Ou seja, a perda da função pública ela vai além da demissão. Vai ser, no caso, um direito irrecuperável, salvo decisão judicial em contrário, que venha a reverter por prova posterior, encontrada, que possa comprovar a inocência. Qualquer pessoa pode representar a administração pública para procedimento administrativo. A autoridade administrativa competente ela vai poder rejeitar ou instaurar investigação, observando as formalidades da representação, porque inclusive a falsa denúncia é crime. E para fim de processo administrativo não é possível denúncia anônima. Contudo, a rejeição pela autoridade administrativa da representação, ela não impede que haja representação junto ao Ministério Público. O processo administrativo vai poder, inclusive, pedir o sequestro de bens, nos casos do artigo 9º e 10º, que são de enriquecimento ilícito e dano ao erário. Já o processo judicial vai ocorrer da seguinte forma: o Ministério Público ou pessoa jurídica interessada vai propor a ação principal na via judiciária, com natureza de ação civil pública, e será proposta dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Iniciada a ação, o juiz notifica o réu para apresentar a defesa por escrito no prazo de 15 dias. Recebida a manifestação por escrito do réu, o juiz poderá, dentro de 30 dias, fundamentadamente rejeitar a acusação. Mas caso receba a petição, aceite a acusação, o réu será citado para apresentar contestação. E da decisão que receber a petição inicial,
vai caber agravo de instrumento. Falar um pouco também da prescrição dos atos de improbidade administrativa. Vai haver prescrição em caso de cargo eletivo em comissão e função de confiança até 5 anos depois do término do mandato. Até 5 anos depois do término do mandato. A prescrição será a mesma dos casos de demissão, aplicada a cargo efetivo e emprego público. Mas é bom observar que a ação de ressarcimento não prescreve. O Estado não vai perder nada. E as entidades vão ter a prescrição de 5 anos a partir da apresentação à administração pública da prestação de contas finais. 5 anos a partir da prestação de contas à administração pública, né? Prestação de contas finais. Poderes administrativos. O poder público é vinculado à lei, ao interesse público e aos princípios da administração pública. Quando o poder público agir sem observar esses princípios, ou a lei, ou o interesse público, vai acontecer o chamado abuso de poder. O abuso de poder pode ser classificado em excesso de poder e desvio de poder. O desvio de poder vai ser por finalidade, quando não agir conforme o interesse público, ou pela razão errada. E o excesso de poder vai ser quando exceder a competência do agente, fazer o que a lei não lhe atribuiu que fizesse. É o excesso de poder. Também é tipo de poder da administração pública o poder vinculado, que é aquele poder do trem. O poder do trem andar no trilho. É um poder vinculado, vai andar como a lei mandar. Então é mais um dever do que um poder. Tem o poder discricionário, que é o poder do barquinho navegar entre as margens de um rio. Vai ter que estar sempre nos limites das margens. Lembrando que, quanto ao mérito, só a própria administração pública pode revogar seus próprios atos, né? Quem botou no mundo que revogue. Então, nos atos discricionários, o judiciário vai exercer apenas controle quanto à legalidade. E vício de legalidade importa anulação e não revogação. Outro poder da administração pública é o poder hierárquico, que é o poder que possibilita a relação de subordinação, seja entre órgãos de um mesmo poder ou entre agentes de um mesmo órgão ou pessoa jurídica. Mas vale lembrar que não existe hierarquia entre as pessoas jurídicas, né? Nem entre a administração pública e seus administrados. O agente público vai ser a própria administração pública no exercício do serviço público. É decorrente do poder hierárquico o poder de dar ordens, né, de ordenar, de fiscalizar, de rever, de delegar e de avocar. Não podendo ser delegados os atos de competência exclusiva, nem avocadas as funções principais de cada agente. Temos também o poder disciplinar, que lembra a havaiana de pau, né, a chinelada. O poder disciplinar ele vai se aplicar apenas para punir internamente os servidores que cometerem infrações ou até mesmo infração de particular com um vínculo jurídico específico. O poder disciplinar não se confunde com o poder punitivo do Estado. Poder regulamentar é poder de titularidade do chefe do Poder Executivo, pelo qual pode ser editados decretos de execução, que são os decretos regulamentares, que servem tão somente para explicar as leis, para seu fiel cumprimento, não podendo criar algo novo, né, mas apenas dar cumprimento à lei. Porém, não são todas as leis que carecem de poder regulamentar, algumas são autoexplicativas. E, em regra, os decretos são atos secundários, né, com exceção dos decretos autônomos, que são atos primários e disciplinarão assuntos predeterminados na Constituição. É um rol taxativo. Os decretos autônomos também podem ser chamados de regulamentos autônomos e poderão ser delegados a ministro de Estado, ao PGR e ao AGU. O decreto autônomo não pode extinguir órgão, nem criar, nem extinguir cargo ocupado, nem importar aumento dos gastos públicos. Poder de polícia. A polícia pode ser administrativa ou judiciária.
a polícia administrativa vai cuidar de infrações administrativas, enquanto a polícia judiciária vai cuidar do ilícito penal, o crime. Um exemplo de polícia administrativa atuando é a fiscalização. E um exemplo da polícia judiciária é a investigação criminal, da atuação da polícia judiciária, a investigação criminal. Diversos órgãos contam com polícia administrativa, além do policiamento administrativo poder ser exercido pela PM em alguns casos. A polícia judiciária vai ser a polícia civil, a polícia federal e, em alguns casos, a PM também. Então a PM vai aparecer aí dos dois lados. O policiamento administrativo vai incidir sobre atividades, bens e direitos, enquanto o policiamento judiciário vai incidir sobre pessoas. A atuação da polícia administrativa vai ser em regra preventiva e, em raros casos, vai ser repressiva. E a atuação da polícia judiciária tem caráter repressivo. O poder de polícia é importante para garantir a supremacia do interesse público sobre o privado. É um poder discricionário, autoexecutório e coercitivo. Como disse, a PM é um órgão que exerce tanto a atividade de polícia administrativa quanto judiciária. E a autoexecutoriedade é apenas para casos previstos em lei. Por exemplo, não é necessário uma ordem judicial para aplicar uma multa. E a coercibilidade ela é indissociável do ato autoexecutório. No ciclo de polícia vão haver 4 fases, 3 preventivas e 1 repressiva. A primeira fase é a ordem de polícia, que vai estar sempre presente no ciclo de polícia. A segunda fase é o consentimento de polícia. Às vezes ele vai ser necessário, às vezes não. Terceira fase vai ser a fiscalização de polícia, também vai estar sempre presente no ciclo de polícia. E a quarta fase, que é a única fase repressiva, as demais são preventivas, é a sanção de polícia. A sanção é repressiva, a ordem de polícia, o consentimento e a fiscalização são preventivos. Aí vão ser possíveis o ciclo de polícia 1, 2, 3, 4 e o 1, 3, 4. A única parte que pode não estar presente é o consentimento de polícia, conforme o caso. Por exemplo, é preciso CNH para dirigir, mas não é necessário o consentimento de polícia para publicar um livro. A ordem de polícia ela vai se basear na legislação, é o que vai dar início ao ciclo. Inclusive, o poder de polícia vai ser exercido pelo legislativo, no sentido amplo, que é na hora que se cria uma lei. O consentimento de polícia é a fase licenciatória, vai dar uma licença para exercer o que a lei já estabeleceu. A fiscalização vai ser um controle da execução do direito policiado e a pena cabível, parte repressiva, sanção de polícia. São poderes de polícia no sentido amplo: atos administrativos normativos gerais e atos administrativos de aplicação da lei ao caso concreto. O alvará poderá ser licença ou autorização. A licença é um ato vinculado e, em regra, é definitivo. Vai ter que cumprir certos pré-requisitos para receber uma licença. E a autorização é ato discricionário e precário, não é definitivo. A administração direta vai contar com o poder de polícia originário e a administração indireta vai contar com o poder de polícia delegado ou outorgado nas autarquias e fundação pública de direito público. Empresa pública e sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado não possuem poder de polícia, mas eles podem receber delegação do poder de polícia em parte, Por exemplo, apenas para consentimento de polícia e fiscalização de polícia. Não vai nem ter o poder normativo nem o poder sancionatório. Não é possível a delegação de nenhum poder de polícia ao particular. O ato administrativo vai ser uma manifestação unilateral de vontade. Traz uma vontade para o mundo jurídico de forma unilateral, seja da administração pública ou de quem a representa. Os atos administrativos vão ser regidos pelo direito público e vão sofrer controle judicial quanto à legalidade. Vão ter efeito jurídico imediato,
também vão praticar atos administrativos. Concessionário, permissionário, autorizada. Não são atos administrativos. Contratos, atos políticos, exemplo veto e sanção, e atos bilaterais ou multilaterais. Se é contrato, não é ato. Se é contrato, não é ato. Se é contrato, não é ato. O ato administrativo é apenas uma espécie de ato da administração. Então, a administração, nem tudo que ela pratica é ato administrativo. O fato administrativo vai ser a fase executória da vontade administrativa que produza efeito jurídico. Se produziu efeito no mundo jurídico, é fato administrativo. Acontecimentos da administração que não produzam efeitos jurídicos vão ser fato da administração, mas não vão ser fato administrativo. Dessa forma, nem todo ato do agente público é considerado ato administrativo. Os requisitos do ato administrativo vão ser o COFIFOMOB, em ritmo de La Cucaracha. COFIFOMOB, COFIFOMOB, requisito do ato administrativo. COFIFOMOB, COFIFOMOB, CO de competência, FI de finalidade, FO de forma, MO de motivo, OB de objeto. Então, os requisitos do ato administrativo vão ser COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência que vai ser estabelecida por lei, a finalidade que tem que ser pública, a forma escrita, em regra, e o motivo e o objeto que vai estar sempre presente no ato. Caso caiba discricionariedade quanto ao motivo ou quanto ao objeto, o ato vai ser discricionário. Competência, finalidade e forma não se fala em discricionariedade. A competência sempre vai ser estabelecida em lei, a finalidade sempre vai ser pública e a forma, em regra, vai ser escrita, ou vai ter algum regulamento que explicite o contrário. O administrador público, em regra, não vai ser obrigado a motivar seus atos. Mas sempre que um ato for oneroso ou de caráter punitivo, ele vai precisar ser motivado. Então, o motivo e a motivação são diferentes. Todo ato vai ter motivo, mas nem todo ato vai ser motivado. O motivo vai ser explicitado. Extinção dos atos administrativos. O ato administrativo pode ter extinção natural, por cumprir todos os seus efeitos e sair do mundo jurídico. Pode ter extinção subjetiva, quando o detentor do benefício gerado pelo ato morrer, é um exemplo. Se é subjetiva, lembra do quê? Do sujeito, né? Extinção subjetiva se o sujeito morreu. Extinção vai ser objetiva quando o objeto do ato se desfaz. Aquilo que o ato tratava não existe mais, então, extinção objetiva. E vamos ter as extinções volitivas, né? Também, que são as decorrentes de vontade. Vão ser extinções volitivas do ato administrativo, a anulação, a revogação e a cassação. A cassação vai ocorrer durante a execução do ato como uma forma de sanção ao beneficiário do ato que deixar de cumprir obrigações determinadas. Então, a cassação vai ser enquanto o ato produz efeitos e em forma de sanção ao beneficiário do ato. A revogação por interesse público e a anulação por ilegalidade. Outras formas de extinção do ato são a caducidade e a contraposição, além da renúncia. Se o beneficiário de um ato renuncia, se a lei permite que ele renuncie, aí vai ser uma extinção do ato. Também temos a caducidade, que é quando uma nova lei vai fazer a antiga caducar. Então, não vale mais a antiga lei por caducidade, é uma extinção do ato. E a contraposição é quando um ato entra em conflito contra o outro. Aí um dos dois vai ter que ser extinto. Falar um pouco da teoria da convalidação. A vigente no nosso país é a teoria dualista, do ato nulo, que diz que o ato nulo pode conter vício sanável ou vício insanável. O ato nulo de vício sanável vai ser quanto à ação de boa-fé, que não acarrete prejuízo e vai depender da vontade administrativa. Já
os atos eivados de má-fé, eles vão ter vício insanável. Os atos nulos de vício sanável vão poder ser convalidados. Então, em regra, a anulação de um ato, ela não vai afetar os que agiram de boa-fé. Por exemplo, a fraude em concurso, se o concurso vir a ser anulado, quem é que vai perder a vaga, já concluído o concurso? Os falsários vão perder a vaga, mas aqueles que comprovarem que agiram de boa-fé, não participaram da fraude, quanto a eles a anulação não vai ter efeito. Anulado o concurso, o servidor, mesmo que por fraude esteja já trabalhando para a administração pública, ele receberá por seu trabalho, não vai devolver o que recebeu. Os atos que ele praticou durante o serviço público, eles vão ser válidos. Então ele apenas vai perder a vaga que conseguiu de forma ilegal, mas vai receber por ter trabalhado. A anulação, por ilegalidade, vai ser declarada ou pela administração pública ou pelo judiciário. Vai produzir efeitos ex tunc, retroativos, e vai ter prazo decadencial da administração pública para anulação dos próprios atos, salvo comprovada a má-fé. O prazo decadencial vai ser de 5 anos. Caso haja má-fé, não se respeita prazo decadencial. A revogação vai ser por mérito, declarada pela própria administração, sempre de um ato discricionário, por razão superveniente, e vai produzir efeitos ex nunc, preservando os efeitos já passados. Os agentes públicos vão ser pessoas físicas, sempre pessoas físicas, que vão poder ser inclusive agentes políticos, servidores públicos e particulares em colaboração com a administração pública, deixando um pouco de lado o servidor público militar, mas também são agentes públicos, Não foi tratado na lei, ficou de lado os militares. Agentes políticos vão ser os chefes do Poder Executivo, os ministros e secretários do Estado, membros do Legislativo, magistrados e Ministério Público, membros do Ministério Público também. Servidor público vai ser um ocupante de cargo, emprego ou função pública, e os particulares em colaboração vão ser agentes honoríficos, como os mesários, por exemplo, trabalha sem receber, só recebe honra, Por isso ele é honorífico. Os agentes delegados, por exemplo, um tradutor público, que vai receber pelo serviço de tradução prestada, etc. Falar um pouco de cargo, emprego e função pública. Os cargos são células, entre aspas assim, São células administrativas do órgão público. São ocupáveis por agentes públicos, servidores. O cargo efetivo vai ser por meio de concurso e cargo em comissão por livre nomeação e exoneração. O emprego público vai ser para aqueles concursados de empresa pública, sociedade de economia mista, que vão ser regidos pela CLT. E a função pública vai ter caráter temporário. Falar um pouco da responsabilidade civil do Estado. No Brasil, a responsabilidade civil do Estado faz uso da teoria do risco administrativo, onde há responsabilidade objetiva que independe de dolo ou culpa nas pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Resumindo, a responsabilidade objetiva do Estado vai ser apenas na prestação de serviço público e também nos casos de dano em razão do cargo ou da função pública. Por exemplo, o crime cometido com uma arma de um policial vai ser enquadrado nesse caso de responsabilidade objetiva, porque o policial só tem a arma em razão do serviço público. Contudo, para a responsabilidade objetiva vai ser necessário comprovar o nexo de causalidade, no mínimo, e o dano, é claro, Então tem que comprovar que houve o dano e que foi em razão do serviço público. A responsabilidade objetiva ela vai ser em face do objeto, no caso o dano, vai ser em razão do dano. A subjetiva seria em face do sujeito, de quem cometeu. Então o Estado vai pagar
pelo objeto e depois vai cobrar do sujeito, quando cabível. Nesse caso, na ação subjetiva, que vai ser uma ação em regresso contra o próprio servidor, vai ser necessária a comprovação de dolo ou culpa do servidor. São excludentes da responsabilidade. A culpa exclusiva da vítima vai excluir a responsabilidade se a culpa for só da vítima. Por exemplo, atravessar uma pista e ser atropelado por uma ambulância pública, mas você está atravessando embaixo de uma passarela. A culpa é de quem atravessou, né? Mas no caso de culpa concorrente, não é excludente, vai ser um dirimente, né? Vai diminuir. No caso de culpa concorrente, o cara da capa preta vai decidir enquanto o Estado vai ser responsável. Qual a parcela da responsabilidade? Também é excludente de responsabilidade o caso fortuito, né, proveniente de ato humano imprevisível e inevitável, e também os de força maior, que são inevitáveis, sejam previsíveis ou não, e não é em razão do ser humano, né? Por exemplo, uma catástrofe natural. Também temos a teoria do risco integral, né? Que ela vai dizer que não admite excludente de responsabilidade, nem admite dirimente de responsabilidade em alguns casos. E vai ser responsabilidade indissociável e indivisível da administração pública, os danos ambientais e os acidentes nucleares. Uma observação é que não é possível denunciar a lide na responsabilidade extracontrato do Estado. Não é possível denunciação da lide. Seria só uma forma de retardar a responsabilidade. Falar mais um pouco dos serviços públicos. Os serviços públicos são aqueles submetidos por lei ao regime jurídico de direito público e vão ser os princípios do serviço público. A adaptabilidade, né, para acompanhar a modernização. A universalidade, o serviço público é para todos, vai respeitar a supremacia do interesse público sobre o privado. A impessoalidade na prestação de serviço. A continuidade, né, que garante que a greve deve ser parcial, o direito de greve é limitado, não pode ser total. A modicidade das tarifas. A prestação obrigatória, seja de forma direta ou indireta. O controle, né, a fiscalização do serviço público. A transparência e a predominância do interesse. O que diz o princípio da predominância do interesse? Se o interesse for local, a prestação do serviço vai ser pelo município. Se o interesse no serviço for regional, a prestação vai ser do Estado. Se a prestação do serviço for de interesse geral, vai ser responsabilidade da União. Classificação dos serviços públicos. A principal classificação vai ser entre delegáveis e indelegáveis. O serviço público indelegável vai ser prestado apenas pelo Estado, né, por exemplo, de defesa e segurança nacional. Os delegáveis podem ser prestados por instituições privadas em regime de permissão, concessão e autorização, por exemplo, de exploração mineral. As autorizadas concessionárias e permissionárias vão prestar serviço público de forma indireta, mas não integram a administração pública, vale lembrar. O serviço público vai poder ser outorgado ou delegado. O outorgado vai transmitir, inclusive, a titularidade do serviço, enquanto o delegado só a representatividade. Autorizadas concessionárias e permissionárias vão prestar serviços delegados, enquanto autarquias vão ter serviços outorgados. Descentralização por delegação. Vai ser a transferência da mera execução. A concessão vai ser sempre por contrato de licitação na modalidade de concorrência. Inclusive as PPPs, parcerias público-privadas, são a modalidade de concessão, né, que não rescinde unilateralmente, né, sem o interesse público e não é precária. O serviço vai ser concedido a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, então é para a empresa ou empresa, nunca vai ser para a pessoa física. A concessão vai ser por conta e risco do concessionário e por prazo determinado. Não há de se falar em concessão eterna ou sem prazo definido.
A permissão vai ser contratada por licitação, não necessariamente na modalidade de concorrência, e a permissão vai ser para pessoa física ou jurídica, então pode ser pessoa física ou empresa. Um vínculo precário, a permissão. A autorização vai ser um ato administrativo precário também e discricionário, ainda por cima, e não tem contrato. A observação é essa, a principal observação. A autorização não tem sequer contrato, né, porque é um ato administrativo simples. Quando, por sua vez, permissão e concessão não são atos administrativos, porque são disciplinadas por contrato. Se é contrato, não é ato. A licença vai ser um ato administrativo vinculado, só para constar. As PPPs, parceria público-privada, elas vão ser concessões para objeto de mais de 20 milhões, e para mais de 5 anos, contrato de mais de 5 anos. Agora vai ser de 5 a 35. De 5 a 35. Não vai ter PPP com contrato de 40 anos. Nem 36, nem 37. É de 5 a 35. Né? A PPP visa atrair o setor privado, seja nacional ou não, e pode ser administrativa ou patrocinada. A PPP administrativa é quando o Estado é o próprio tomador do serviço, né? Diretamente e imediatamente, e ele arca integralmente com o custo. Então, o cliente da PPP é o próprio Estado na modalidade administrativa. Já na modalidade patrocinada, o Estado vai ser subsidiário e o serviço vai ser arcado com parte dos custos pelo Estado. E se for mais de 70% dos custos arcados pelo Estado, ele precisará de autorização de legislação específica. A PPP na modalidade patrocinada, o Estado não é o tomador direto do serviço. Então, o Estado vai fomentar a prestação do serviço à população. Falar um pouco da organização administrativa. A administração pública vai poder ser organizada através de desconcentração e descentralização. A desconcentração é a criação de órgãos numa mesma pessoa jurídica para a transferência interna de competência. Ocorre por meio de lei e existe hierarquia entre órgãos. Vai criar hierarquia, a desconcentração. Já a descentralização vai ser entre entidades autônomas. Vai ser para criação de entidades autônomas ou para distribuição de competência entre entidades, onde não há hierarquia. Vai ser entre entidades, pessoas jurídicas, mas existe inclusive a descentralização por meio da Constituição Federal, que vai ser a descentralização política. Essa vai ser na administração direta, quando ocorre a criação de entes da administração direta. Temos também a descentralização territorial, que vai ser por lei complementar, quando se cria autarquia territorial. Ou então vai haver a outorga, descentralização por outorga também, quando a lei vai criar autarquia ou fundação pública de direito público. E também vai haver a autorização legal, delegação legal para EP, Sociedade de Economia Mista e Fundação Pública de Direito Privado vão ser autorizadas por lei, então vai haver a delegação legal. Também a descentralização por ato ou contrato, que vai ser a delegação ou delegação negocial para particulares por colaboração. Falar um pouco do controle da administração pública. Vai ser um conjunto de mecanismos para fiscalização e revisão das atividades administrativas em qualquer das esferas de poder, nas 3 funções do poder. Para a administração pública, vamos ter o controle administrativo, chamado controle interno, o controle legislativo, que vai ser pelos órgãos do legislativo, com o auxílio dos tribunais de contas, e o controle judicial. O controle legislativo e controle judicial vai ser externo. O controle vai poder ocorrer de forma prévia, concomitante ou subsequente. Também existe o controle popular, inclusive por meio de ação popular, que vai utilizar o meio judiciário, tanto popular quanto controle judicial.
mas a população também pode denunciar ao Tribunal de Contas, ou seja, o controle popular também vai poder usar o meio legislativo. E também vai ocorrer o controle popular pelo acesso direto a registros administrativos e informações de atos do governo. O controle judiciário para a doutrina é o mais efetivo. O controle administrativo, quando interno, vai ser a chamada autotutela. O controle administrativo externo é chamado de tutela, ou supervisão ministerial. O controle legislativo sobre os atos da administração pública pode ser político ou financeiro. Um exemplo de controle legislativo de cunho político é a CPI e outra a convocação de ministro do Estado para dar esclarecimento. Já o controle financeiro é aquele exercido com auxílio dos tribunais de contas. O controle judicial vai ser de legalidade, e quanto ao cumprimento dos princípios da administração pública, porque todos se baseiam na lei.